eu adoro a Alemanha, eu adoro a UI, eu posso dar 1000 motivos para ir lá. Um país com isenção de visto, facilidades de permanência no destino, tem um equilíbrio muito grande. Boa. E pode fazer tudo em inglês. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host do Travelcast, e hoje eu estou recebendo a Daiane de Lima, que é Business Development Manager da UI. A UI é a University of Europe for Applied Sciences. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo e siga as redes sociais da Travelmate para não perder nada das nossas novidades. Olá, Dai, tudo bem? Olá, Regis, muito obrigada pelo convite. Eu adoro estar aqui com vocês, adoro estar com o pessoal da Travelmate e adoro falar com os mates sobre a UI. Então é um prazer estar aqui hoje. Hoje vamos falar muito sobre a UI, vamos falar muito sobre a Alemanha. Sim. Né? Dai, o que são ciências aplicadas, que está no nome da universidade, no nome da instituição? Fala um pouquinho aí. Olha, isso é um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil. A forma como isso é visto na Alemanha é diferente também. Boa. Então, aqui no Brasil, a gente fala de ciências aplicadas de áreas de ciências, né? Muitos alunos vêm com questionamento, área biológica, etc., Na Alemanha, isso é diferente. Ciências aplicadas é tudo que tem aplicabilidade no mercado de trabalho. Prático mesmo. Prático. Nada de muito mundo das ideias, das teorias. Exato. Legal. Tudo que tem aplicabilidade no mercado. Então, a gente sai de um contexto acadêmico de pesquisa, por exemplo, para um contexto mais prático. Seria o que no conceito original seriam as nossas universidades, os nossos cursos e faculdades, na verdade, de tecnologia, que Isso. Teoricamente é uma formação voltada para o mercado. Isso. Algo por ali. Isso mesmo. Muito legal. Uma pergunta, por que escolher a Alemanha entre tantos destinos do planeta? Olha, eu trabalho exclusivamente com a Alemanha já tem quase 3 anos, dos meus 15 anos trabalhando com educação internacional, então faz tempo. E a Alemanha, ela se destaca como um destino que oferece tudo aquilo que um brasileiro procura. Né? Então, a gente está falando de um destino que você pode embarcar sem o visto do Brasil. Então, o Brasil, Honduras e El Salvador são os únicos países aqui desse ladinho que a gente está do continente que permitem que a população embarque para a Alemanha sem a necessidade de visto. Então, a gente tem um país com isenção de visto, tá? A gente tem um país com uma abordagem muito interessante para o contingente de alunos internacionais, então tem facilidades de permanência no destino, facilidade de poder não somente estudar, mas também trabalhar. E uma coisa que eu gosto muito e eu sempre trago para as conversas é essa diversidade cultural. Então, fronteira com 9 países permite que o brasileiro que é curioso, né, explore outros países ali também. Então, tô aqui em Berlim, eu vi que vai chover esse final de semana. Eu posso ir para Ibiza, né? Eu tenho essa possibilidade só para Ibiza. Eu posso ir para outro destino, né? Eu posso ali conhecer. Então, agrega culturalmente, não somente para você estar num país que é diversificado culturalmente, mas para você poder acessar outras culturas. Então, ao meu ver, isenção de visto, poder estudar e trabalhar, posso seguir no destino depois dos estudos, tenho ali uma qualidade de vida que me permite trocas culturais, vou receber bem. Então, para vocês terem uma ideia, um aluno, enquanto ele está estudando, ele trabalha 20 horas semanais. Isso vai dar pelo menos 250 euros por semana. A gente está falando de 1.000 euros por mês. É suficiente para esse aluno arcar com quase 100% da despesa dele ali, incluindo a parte de lazer. Então, tem um equilíbrio muito grande. Boa. E pode fazer tudo em inglês. Peraí,
Buguei. São cursos em inglês, isso a gente já sabia, né? Isso. Aliás, tem uma coisa legal aqui que é o TM Responde. O que é o TM Responde? São perguntas que a nossa audiência, na nossa rede, manda para nós quando a gente divulga quem vão ser as pessoas com quem a gente vai conversar. E veio uma pergunta muito legal, que é assim: eu vou conseguir me virar na Alemanha sem falar alemão? Vai. Eu acho que a pessoa já está pensando assim, os cursos são em inglês. Então, acho que... Fala um pouco dessas duas coisas. Primeiro, os cursos em inglês e depois eu me viro com inglês só? Isso vem de uma necessidade, né? Oferecer esses programas em inglês por conta do mercado de trabalho que busca profissionais qualificados e busca ali qualificá-los localmente. Então, a gente oferece o curso em inglês para abrir mais portas para esses alunos internacionais, ao mesmo tempo que hoje a população alemã se tem cerca de 56% da população falando inglês. Então, aquele mito da necessidade de preciso do alemão, eu preciso saber alemão, na verdade ele cai por terra, porque hoje é muito tranquilo você fazer o curso em inglês, você viver com o idioma inglês. É claro que, com o tempo, a sugestão é que o aluno também se aprofunde um pouco no alemão. E, inclusive, a IUI oferece essa possibilidade do aluno fazer um curso de alemão conosco, tá? Enquanto ele estuda. Em paralelo. Isso, Legal. Em paralelo. Show. E por que a gente oferece isso? Porque a gente também entende que parte do compreender a cultura está em entender um pouco do idioma. Então, o aluno pode chegar lá com o inglês, se estabelece, começa a buscar emprego, né? Tá ali participando das aulas. E aí, conforme o interesse vai surgindo em se aprofundar na cultura, ele pode entrar no curso de alemão e aí explorar um pouco mais desse idioma e também se sentir um pouco mais tranquilo, né? Falar, eu quero viajar talvez para o interiorzinho da Alemanha. Pode ser que eu não tenha muita gente falando inglês lá. Sim. Então, se eu sei um pouquinho do alemão, ajuda. Mas se eu estou indo para Berlim, se eu estou indo para Hamburgo, se eu estou indo para Potsdam, Iserlohn, que é onde a gente tem os campos da instituição, isso não é uma necessidade. Boa. Ele consegue lá ali se adaptar e depois fazer um curso, né? Depois buscar ali um pouquinho mais de entendimento sobre o idioma alemão. Muito legal. Você estava comentando comigo há pouco, né, que enfim, existem dados oficiais da demanda, da Sim. necessidade de pessoas para tocar esse mercado de trabalho. Talvez por isso tenha tido essa ideia, se é que a gente pode dizer assim, ou essa maior abertura também para um outro idioma, não exclusivamente cursos em alemão. Exato. A Alemanha está passando por uma fase onde você tem um envelhecimento da população, então você tem muita gente entrando ali na fase de aposentadoria e eles estão entrando mais rápido nessa fase do que a entrada de novos trabalhadores para o mercado. Tá. Então, hoje a população está envelhecendo, mas não tem jovens o suficiente para ocupar o lugar dessas pessoas. E aí, o próprio governo alemão, além de flexibilizar toda a questão de processo de visto, de permanência, ele também pede que as instituições sejam mais internacionais. Legal. E ofereçam mais programas em inglês para atingir esse público internacional, para eles olharem ali e falarem, ok, eu consigo estudar, ter um diploma alemão, faço inglês, tenho toda a possibilidade de continuar no destino e isso gera um aumento, né, de população dentro do mercado de trabalho. Economicamente ativa. E Exato. A gente está falando só da primeira economia da Europa, né? A maior economia da Europa, uma das top 5 do planeta. Maior economia da Europa e terceira maior comunidade de brasileiros na Europa. Então, isso também é legal trazer para a conversa, porque muita gente fica olhando assim a Alemanha, né? Fala, ai meu Deus, será que eu tenho que falar Volkswagen? Será que eu tenho que ter esse domínio do alemão? Né? Como é que vai ser para mim, brasileiro? E o simples fato da gente ter a terceira maior comunidade de brasileiros dentro da Europa, né? A gente tem UK, Portugal, depois Alemanha. Uau.
Isso é muito interessante de ver, porque mostra que é um destino que está ali apto para receber os brasileiros, né? E isso quem está falando, apesar de ser eu aqui, é um dado do nosso Ministério de Relações Exteriores. Então, é importante a gente sempre também trazer informação com dados, algo mais embasado, para que não seja somente eu falando, claro. Por exemplo, porque eu adoro a Alemanha, eu adoro a UI, eu posso dar 1000 motivos para ir lá, mas a gente também é legal mostrar, falar, olha, realmente é muito bom, e não só sou eu que estou falando porque eu gosto, entendeu? Legal. Eu estava, obviamente, fazendo minha lição de casa e achei alguns cursos incríveis, assim, né? Coisas que você não imagina. Psychology Business, eu adorei a premissa do curso, eu sou psicólogo de formação e adorei... Como que funciona essa coisa de olhar para o mercado de trabalho e uma sacada assim, poxa, a psicologia, mas não é aquela psicologia clínica ou de pesquisa, como você trouxe, é aquela coisa aplicada no mundo do trabalho, para fazer as coisas rodarem. E tantos outros, né, todos os outros programas, porque justamente o que você trouxe no começo, que são cursos mão na massa, é pôr para rodar para serem muito práticos, né? Sim. Como que é essa demanda? O mercado pede? É um olhar da própria universidade? Como que funciona um pouquinho isso? A UI ela é muito conectada com o que o mercado pede, né? Então, a gente tem desde programas mais tradicionais até mesmo programas que desenvolvem outras habilidades e buscam outras áreas dentro do mercado, né? Então, por exemplo, a gente chegou com um programa de IA agora, tem esse programa de Business Psychology que eu sou apaixonada. E a ideia é, sempre que a gente vê uma oportunidade, que a gente vê que tem mercado, que existe ali uma escassez de profissionais, a gente coloca o time da UI para trabalhar e falar, vamos pensar no que a gente consegue oferecer aqui para essa área de mercado que está tendo ali essa falta de profissionais. E aí esse programa de Business Psychology, ele vem numa estrutura diferente, porque ele vem focando em psicologia comportamental para uso de negócios. Então, aquela famosa, né? Por que o McDonald's usa vermelho e amarelo? Psicologia das cores, para te deixar com fome, né? Basicamente. E aí, a UI traz isso para a aplicabilidade de mercado, né? Esse aluno que faz esse programa, por exemplo, ele consegue navegar não somente num RH, por exemplo, mas também trabalhar com endomarketing, trabalhar com toda a parte de customer relationships. Então, é bem interessante. E psicologia é uma das áreas que está com escassez de profissionais na Alemanha. Então, de acordo com o Make It in Germany, que é um site oficial da Alemanha de fomento à educação e fomento também a alunos internacionais, vamos colocar assim, né? Ele divulga e atrai ali esse contingente de alunos internacionais, mostrando por que a Alemanha é legal. Esse site coloca carreiras em alta. E psicologia, dentro, né, da área de psicologia, é uma das carreiras em alta com necessidade de profissionais qualificados. E aí a melhor forma de você entrar no mercado de trabalho alemão é se qualificando dentro do próprio mercado, claro. Dentro da própria Alemanha. Vamos falar de burocracia? Não temos como deixar de falar. Vamos. Que já é pouca porque eu simplesmente pego o avião e vou. Exato. Guardadas as proporções do que eu estou brincando aqui, mas é um destino em que esses processos, obviamente, que eles têm início antes da viagem, mas diferente de outros destinos, o visto é feito depois que você já está na Alemanha. Né? Isso. Então, enfim, queria falar um pouquinho disso. E tem mais uma pergunta do TM Responde, que é muito legal, que a pessoa falou assim, o que é a conta bancária de garantia que está dentro do pacotão informações de vistos? Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que visto, ele só é necessário, o termo de visto ele é necessário quando você vai sair do seu país
para outro. Quando a gente fala mudança de status de visto na Alemanha, a gente está generalizando para ficar mais fácil o entendimento. Né? Claro. Só que, basicamente, você entra na Alemanha com visto de turista e lá dentro o que você precisa fazer é uma mudança de status. Perfeito. E é diferente. Às vezes o aluno, ele questiona, ele fala, mas eu vou ter meu visto negado? Não, porque você já entrou no país. Né? O visto é para você entrar. No caso, o brasileiro já entrou com visto de turista. Chegando mas lá... ele começa o curso com visto de turista? Começa. De boa. Então, assim, não tem que ir para a Alemanha 3 meses antes, nada disso. Legal. Jamais. Show. Jamais. Show. Então, por exemplo, ele chega no destino, iniciam-se as aulas, ele está com visto de turista, vai ter validade por 3 meses. Durante esses 3 meses, ele precisa atualizar mudar o visto dele e mudar esse status. Como que ele faz isso? Ele faz sozinho? Não. A UI tem um despachante no campus que ajuda de forma gratuita, gente. Legal. E isso também é bem importante. A gente entende que, às vezes, esse processo pode ser um pouquinho confuso, né? Toda vez que a gente fala de processo, normalmente não é super tranquilo, né? Papel, tem etapas. não sei o quê. Exato. E aí, esse aluno, ele precisa se preparar com alguns documentos, né? Para fazer essa mudança de status. E um dos documentos é a conta bloqueada, que, na verdade, é uma das formas de você comprovar que você tem os fundos, né? Que você consegue se manter no destino, ok? E isso indifere se precisa de visto para entrar na Alemanha ou não. Okay. Isso é uma regra do governo. E essa regra, ela é bem interessante porque ela garante que esse aluno ele vai conseguir se manter durante o ano. O objetivo é que esse aluno não tenha nenhum tipo de instabilidade, de insegurança. Não dependa do governo. Não né? dependa, Vamos dizer bem isso. Não dependa do governo, mas não somente isso. Ele não precisa se preocupar. Não, deixe de focar no estudo para se preocupar com alguma dificuldade financeira. Exato. E a gente sabe que às vezes acontece o inverso em outros destinos, né? Vai com um objetivo que, na verdade, acaba sendo outro. Exato. E aí, essa comprovação financeira hoje, ela é de 11.904 euros para o primeiro ano de estudo. Por mês, aí. Exato. E é somente essa comprovação. E pode parecer, eu tô falando em euro, é muita coisa, meu Deus, a gente já se assusta, né? Só que esse valor, ele não precisa ser comprovado o pagamento total do curso, né? Que a gente sabe que também em alguns destinos é necessário, você tem que ter a comprovação financeira, não mais somente curso, da grana, mais o curso, mais aquilo. Não, na Alemanha, 11.904 euros. E aí, essa grana, ela pode estar numa conta bloqueada alemã. E aí, o que é essa conta bloqueada? Deve ser a tal da conta bancária de garantia que nos perguntaram. Conta bancária de garantia. Essa conta bloqueada. Essa conta bloqueada, Blocked Account ou Sperrkonto, ela é uma conta que fica sob a tutela do governo alemão e mensalmente o governo te dá ali 992 euros. É uma poupancinha. Mês. É uma poupancinha, sem gerar os rendimentos da poupança, infelizmente, mas é uma segurança. Por quê? Também corre o risco do aluno chegar, 11.904 euros, tudo é barato, ele torra isso em 2 meses. Sim. Tá? Então, essa conta de garantia, digamos assim, ela é uma conta travada pelo governo alemão. Legal. E ele vai depositando mês a mês e fala, tá aqui, você consegue se manter com isso. Né? É mais ou menos o valor que você falou do trabalho. Exato. Por isso que a conta bate, né? Tanto a do trabalho é o que o governo imagina que dá certo. Exatamente. E uma outra forma de se comprovar isso, porque às vezes um aluno mais maduro, ele não quer que o dinheiro dele fique travado. Então, uma forma de comprovar é através de extrato bancário também, né? Legal. Dos pais ou responsáveis, uma job offer, às vezes o aluno, antes de sair daqui, e tem acontecido bastante, o aluno, ele faz o processo da UI, já com a nossa carta de aceite, ele já começa a procurar emprego daqui e ele vai com uma job offer. Isso é uma possibilidade também. Uau. Então, até a própria job offer, ela pode ser aceita. A mais, digamos que segura, né? É a conta de garantia, é a conta bloqueada.
tudo que sai fora dessa conta, eles podem pedir documentos extras. Então, se o aluno tiver ok, tendo que, preciso mostrar mais um extrato, preciso mostrar isso, preciso mostrar aquilo, sem problemas, né? Mas a conta de garantia acaba sendo a primeira opção de todos os alunos, porque Legal. é bem mais simples de ser feito. E dá tempo de fazer? Nos 3 meses lá, ninguém vai... 72 horas fica pronto. Ela fica pronta em 72 horas. É muito fácil, né? É muito fácil de fazer. Muito fácil. E aí, a gente falou sobre começar a estudar com visto de turista. Isso é importante, pessoal. Dá para estudar com visto de turista, mas para começar a trabalhar, precisa fazer a mudança de status de visto. Perfeito. Para ter tudo ali legalizado, bonitinho, ninguém quer problema, né? Então, uma vez com essa mudança de status feita, o aluno já pode entrar no mercado de trabalho. Boa, muito legal. E Dai, o aluno consegue trabalhar já desde o início próximo em áreas próximas do seu curso, ou ele vai trabalhar em áreas mais generalistas? Qual que é o hábito ou usual lá da Alemanha? O mais comum é uma área mais generalista. Tá? Serviços em geral, de tudo um pouquinho. Sim, mas também tudo vai depender do currículo do aluno aqui. Tá. Então, de novo, um aluno mais maduro, que tem um perfil, já trabalhou aqui, tem várias experiências, provavelmente ele consegue uma colocação, não digo no mesmo patamar que ele tinha aqui, Sim. mas num patamar parecido ali, ou próximo, né? Não num entry-level job, por exemplo. Okay. Já tá num degrauzinho acima. Um aluno que tá saindo daqui mais cru, acabei de terminar o ensino médio, etc. Jovem, tal. Normalmente é generalista, Claro. né? A gente começa de baixo, Sim, né? Então, normal. é isso, tá? Legal. Nesses 2 perfis que você falou, no perfil do aluno mais maduro, que já tem um pouco mais de vivência aqui no Brasil, seus 30 anos e tal, é tranquilo para ele fazer uma nova graduação lá na Alemanha? Ou ele tem... O ideal seria ele olhar mesmo para um master, para algo assim? Porque alguns países, principalmente quando você tira o visto antes, muitas vezes tem esse olhar, né, da imigração. Pô, você com 35 anos quer começar tudo de novo, fazendo um novo bacharelado, entre aspas, jogar fora suas vivências anteriores, tudo isso, né? Então, a IUI oferece uma coisa muito legal, que é um pre-masters. É um preparatório para o mestrado. Que aí é para aquele aluno que não quer refazer um bacharelado. Ele está saindo... Vou dar uma área assim bem diferentona, tá? Ele fez história aqui. Boa. E agora ele quer trabalhar com business. Ele quer trabalhar com marketing. Boa. Ele consegue fazer um pre-masters, que são 6 meses de preparatório relacionado à área que ele quer, nova área, de marketing, para que ele consiga fazer essa transição de carreira. Perfeito. Sem fazer 3 anos de um bacharelado. De graduação. Por exemplo. Muito legal. Tá? Então, a gente consegue oferecer essa ponte. E aí, o mestrado dele, que seria de 2 anos, passa a ter 2 anos e meio. Só que aí ele já está indo para um mestrado. Ele não está voltando uma etapa, fazendo o primeiro bachelor para depois fazer um mestrado, etc, etc. Então, a gente consegue fazer essa pontezinha. Adorei o exemplo, porque geralmente o pessoal dá um exemplo assim, ele fez business e quer ir para marketing. Para, né? Muito perto. Esse exemplo é de verdade. Esse é de história para marketing. Muito bom. Muito legal. Uma dúvida, você trouxe aí, né? É um destino que tem muitas portas para depois de concluído o curso. Essas portas, elas estão abertas também para a família, no caso de um aluno que já tem a família, de um aluno ou de uma aluna que já tem a família constituída, né? Quais são os atrativos de Alemanha para esses perfis familiares também? Quando a gente fala do partner visa, que seria o visto de cônjuge, parceiro, né? Ele tem as mesmas regras de um visto de estudante, né? Na mudança de status de visto. Então, a família embarca junta, o aluno principal, né? A pessoa principal ali que vai estudar, faz a mudança de visto. Uma vez com a mudança dele pronto, a família pode fazer essa mudança também. Legal. Alguns casos eles aceitam fazer tudo junto, tá? E aí, a esposa, o esposo, ele
passa a ter o benefício de trabalhar 40 horas. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Como ele não está estudando, ele tem tempo livre para trabalha trabalhar, integralmente, vamos dizer. né? Boa. Então, se o aluno que trabalha 20 horas recebe pelo menos 1.000 euros... Estou falando já de 3 mil no mínimo. Exato. O esposo, a esposa vai receber pelo menos 2. Então, essa família passa a ter 3.000 euros, no mínimo, de renda mensal. Tá? Então, tem essa possibilidade e o aluno, né, terminando o curso, ele pode ficar 18 meses, fazer as extensões localmente e aí o visto do partner também vai tendo essas extensões. E aí, se essa família tiver filhos, o que é uma coisa incrível que a Alemanha faz é de receber essas crianças a partir de 6 anos, que é a idade escolar, né? De forma gratuita nas escolas. Boa. Então, filhos têm acesso à educação gratuita a partir de 6 anos de idade. E aí pode vir uma pergunta, né, de quem está assistindo ali vir com isso na cabeça, que é, mas como assim? Meu filho não fala alemão. Mas como assim? Meu filho não fala alemão. Exato. Acontece, né? Com mais frequência. Esse aluninho, ele pode ser inserido em aulas de integração de inglês para o alemão, num método muito legal, é cerca de 1 ano de aulas de integração ali, onde esse aluninho vai se adaptando à estrutura. E vai falar melhor alemão do que os pais. Certeza. 10 minutos já foi. Certeza, exato. E essas aulas são oferecidas nas escolas de bairro. Pode, às vezes, acontecer da escola mais próxima não ter, mas aí eles vão indicar qual que é a outra mais próxima. Muito legal. É bem legal. E esse processo, enquanto o visto do aluno estiver válido no pós-estudos, toda a família mantém esses benefícios. Exatamente. E a Alemanha é um país para a imigração também, depois de um processo desse ou não? Porque a gente ouve muito falar de países como o Canadá, como a Austrália, como destinos de imigração, né? Sim. Em abril de 2024, houve uma mudança no New Immigration Act, New Skilled Immigration Act, que é a legislação que regula todos os processos de visto dentro da Alemanha. E a gente tinha, né, após os estudos, um aluno demoraria pelo menos 7 anos para chegar até uma cidadania, uma residência permanente, tá? Hoje, demora entre 3 a 4 anos pós-estudos. São poucos anos depois do visto de estudos, né? Que tem que ter teria que ter um visto de trabalho, provavelmente. Então, essa escadinha, ela mudou. O aluno, hoje, ele entra com visto de turista, ele muda para o visto de estudante com permissão de trabalho. Depois disso, ele ganha o que a gente chama de Job Search, Post-Study Work Visa, né, até 18 meses. Aí ele renova isso, estando trabalhando, ele renova isso, normalmente para um Skilled Worker, que aí já vai subindo, né? Falar, não, essa pessoa aqui ela é muito boa, ela tem que ficar aqui. Né? Já vai subindo, queremos. Para depois ela ir ou para um Blue Card, seria tipo um green card, digamos assim, ou então buscar uma cidadania, que aí já tem algumas regras específicas, e aí vai precisar de um nível de alemão, etc. Mas essa escadinha, ela já existe. E aí eu vou citar o exemplo de uma aluna que ela fez um mestrado de 1 ano e meio. Detalhe, os nossos mestrados podem ter durações menores e essas durações menores não implicam em mudança dos benefícios do visto. Tempo de visto depois, nada disso. Não. O aluno mantém todos os benefícios. Legal. Essa aluna fez 1 ano e meio e ela, enquanto ela estava estudando, em cerca de 3 meses, que foi o tempo dela fazer as mudanças de status de visto, ela já começou a trabalhar num cargo um pouquinho acima, não entrou no entry level, no generalista, ela já entrou um pouquinho acima. E aí, quando ela terminou o curso, ao invés dela entrar com o Post-Study Work Visa, que é o Job Search, ela foi direto para o Skilled Worker. Uau. Então, ela já pulou Exato.
Esse visto, ele tem validade ou é válido enquanto você estiver dentro do trabalho? Qual deles? O Perdão. Skilled Visa. Enquanto você estiver dentro do É diferente trabalho. do outro que é até 18 meses, alguma coisa assim. Só que normalmente esses vistos dão um grace period. Por exemplo, sair do trabalho ainda tem mais um tempinho para conseguir outro. Essas coisas, entendeu? Tá, legal. E aí, essa aluna, eu brinco que a gente sempre faz um follow-up, sempre em outubro. Outubro é o nosso mês de follow-up. É o dia de falar junto, dia de conversar. Quando a gente conversou em outubro do ano passado, ela já tinha já tinha completado 1 ano que ela tinha se informado. Legal. E ela já tinha pulado do Skilled Worker pro Blue Card. Já tá. Daqui a 2, 3 meses, a hora que vocês forem falar, cidadania. já era. Já tá assim, né? Muito ela já legal. vai estar muito bem encaminhada. Então, é a realidade. E ela já tinha uma vida profissional no Brasil? Já tinha. Provavelmente Foi um mestrado. Foi fazer um master já. Isso é legal porque é um país que respeita e, entre aspas, usa, né? Aproveita as suas experiências anteriores, diferente de alguns outros lugares que não olham tanto para isso. Exato. Existe uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente fala de Alemanha é não somente um equilíbrio de qualidade de vida, trabalho, né, vida pessoal, mas também essa valorização do profissional. Tá? E aí, mais um dado legal. A gente tem o Brasil como uma das nacionalidades que mais fazem, o que mais recebem salário pós-estudos, né? Isso dado do Instituto de Economia Alemã. E isso é um reflexo do que o aluno aproveita em sala de aula e também da bagagem acadêmica profissional que esse aluno está chegando. Teve, né? Então, é interessante de ver essa dinâmica que a Alemanha tem, essa valorização de profissionais e equilíbrio. Boa. Porque a gente sabe que o brasileiro é workaholic, né? Isso é ótimo. Você chega lá, você trabalha muito, você se destaca, mas aí você também aprende viver, né? A dar uma equilibrada. Precisa viver. Sim. Muito bom, Dai. A gente tem mais um quadro aqui no Travelcast, que é o Tema Conecta, que é um jogo de pergunta de bate-pronto, né? Perguntas rápidas, respostas rápidas. E eu já vou pular a primeira, porque a primeira você ficou pensando durante todo o nosso bate-papo. Eu já vou para a segunda. Tá. Quando eu te falo, você vem com a resposta. Um sabor. Pretzel. Eu ia falar schnitzel. Pretzel. Uma motivação. Uma motivação. Pode ser mais complexa a minha resposta? Claro. Eu, falando sobre a Alemanha, falando sobre meu trabalho, uma das minhas maiores motivações é poder mostrar o destino como algo possível para os brasileiros. Muito bom. Eu me motivo vendo tudo que esse destino tem para oferecer, e isso faz com que me dê um gás para mostrar mais para os brasileiros, que vale muito a pena. Um sentimento. Um sentimento? Gente, isso é difícil, tá? Um sentimento... Não, eu preciso de contexto. Eu não consigo ter contexto assim. Sentimento. O que você sente quando a gente está falando muito sobre a Alemanha, sobre a UI, sobre essas histórias todas? Eu me sinto muito feliz, muito satisfeita com tudo isso, assim. Falei 15 anos trabalhando com educação internacional e eu posso falar que hoje eu consigo ver um destino, uma instituição, tudo que realmente... Sabe quando fecha? Fecha a conta. A conta fecha, é só embrulhar para presente. Então, acho que é isso. Então a próxima tá fácil. Uma conquista. Uma conquista... ter aumentado o número de brasileiros na Alemanha nesses últimos 3 anos. Uau. A gente está com 100 brasileiros nesses últimos 3 anos. Foi um trabalho... Tem muito mais, tá, gente? Tem cerca de 140 mil brasileiros na Alemanha. Mas a gente cresceu o destino. Exato, a gente cresceu o destino, cresceu o interesse. Então, eu fico muito feliz com isso. Uma expectativa. Uma expectativa...
Ai, meu Deus. Gente, isso é um sonho talvez um pouco distante, mas aí eu vou falar, tá? Devolver o 7-1 pra Alemanha, tá? Porque eu adoro a Alemanha, Mas não mexa com futebol. Então, assim, a gente vai devolver o 7-1 de outra forma. Em algum momento virá. Exato. Um conselho. Não tenham medo, explorem oportunidades, porque a gente nunca sabe aonde vai estar o pote de ouro no final do arco-íris. E às vezes ele está em Berlim. Boa. E pra gente encerrar, pra você, o que é pra vida toda? Pra vida toda, criar boas relações. Boa. Criar boas relações. Agora, não falando sobre a Alemanha, mas ter qualidade de vida, achar um equilíbrio, né? E poder dividir isso com outras pessoas. Ser alguém que agrega. Boa. Acho que é isso. Obrigado. Eu que Delícia agradeço. de papo. Super agradecimento. Obrigada, pessoal. Para a Daiane, agradecer também a nossa audiência. Não se esqueça, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, ative lá o sininho para você saber dos próximos episódios. E também pode deixar seus comentários aqui embaixo do vídeo, perguntas que a gente vai conversar com a Daiane para ela trazer todas as informações pra gente. Perfeito. Obrigado. A gente Muito olha para essa obrigada, câmera pessoal. aqui do meio e manda um beijo e um tchau pra galera. Beijo. Valeu!